Boa noite, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tô aqui só ajeitando um negocinho que eu vou precisar usar. E aí a gente começa já já. Então, como vocês estão? Mais uma live à noite. Vou esperar alguém entrar pra ver se não tá. Oi, Si, boa noite, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso, tá fazendo um barulho de avião? Oi, tia. Tudo bem? Ou vocês só estão ouvindo a música? A música tá alta? Acho que eu tenho que abaixar um pouquinho a música. Deixa eu dar uma baixadinha na música. Acho que fica melhor, né? Bom. Boa noite, gente. Hoje a nossa live vai ser sobre frutos. Só, deixa eu limpar aqui. Parece meio embaçado. Sobre frutos, que tá lá em Lucas 13. Então, se você tiver uma Bíblia aí com você, eu peço para que... Oi, Alexandre, agora eu já sei quem é For You Imagens. Oi, Rafa, boa noite. Então, se vocês tiverem uma Bíblia e puderem acompanhar junto comigo, seria legal. Então, aí vocês podem pegar e acompanhar junto. Amém? Amém, a paz. Gente, por acaso, tá fazendo algum barulho de... Oi, Ju, boa noite. Tá fazendo algum barulho, tipo de ventilador, alguma coisa assim? Vocês estão ouvindo a música que eu coloquei de fundo? Se vocês puderem me responder, só pra eu saber, porque às vezes acaba tendo interferência com relação a isso. Aí se vocês puderem só me falar isso, eu agradeço. Então tá bom, então eu vou deixar desse jeito. Se vocês verem que começa a fazer algum barulho muito estranho, alguma coisa assim, vocês me avisam, tá bom? Que às vezes acontece. Então tá bom. Bom, então eu vou fazer uma oração pra gente dar início na live. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês, se vocês tiverem uma. E aí a gente começa, amém? Eu vou então orar aqui para que o Senhor conduza tudo que for dito nesta live, amém? Bom, ó Senhor Jesus, muito obrigada por tudo, Pai. Nós entregamos, Pai, em Tuas mãos este momento, esta live. Que o Senhor, Pai, faça morada na casa de cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco hoje. Que as pessoas que estão vendo essa live gravada também, que o Senhor habite, Pai, dentro da casa delas. Que o Senhor coloque os Teus anjos de proteção, Pai, contra todo mal, em todo o momento, em todo o dia de cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê sabedoria que é dada através da palavra, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que o Senhor tire os tampões dos nossos ouvidos, que o Senhor também destampe a nossa boca, que o Senhor transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne, Senhor. Uma carne segundo a Tua vontade, Pai. Entregamos, Senhor, este momento em Tuas mãos. Eu peço para que o Senhor conduza tudo, que não seja eu, que seja o Espírito Santo, Pai. E que o Senhor traga a revelação necessária para que nós possamos entender o que a palavra quer nos dizer.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá. Então vamos começar. Então, a gente vai começar a live de hoje lendo Lucas, Novo Testamento, capítulo 13, os versículos de 6 a 8. Então, capítulo número grandão, versículo número pequenininho. Certo? Então tá. Então eu vou começar aqui a ler Lucas 13, de 6 a 8. Assim, por essa época, Jesus... Opa! Agora sim, estava lendo no lugar errado. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Oi, Eliane, boa noite. Seja bem-vinda. Então, aqui, o que o Senhor nos diz, né? Ele diz o seguinte: muitas vezes a gente tem contato com algumas pessoas, né? A gente tem contato com... Oi, Querol, tudo bem? A gente tem contato com pessoas que a gente fala da palavra, né? A gente leva a palavra e muitas vezes essas pessoas até somos nós mesmos, né? Não necessariamente os outros. Enfim, a figueira, no caso, é a gente, né? Então, muitas vezes o que acontece? A gente semeia, a gente planta, e aí logo que a gente planta, a gente já quer ver um retorno, né? A gente já quer ver o que vai nascer ali, o que vai brotar. Então a gente semeia e aí a gente já quer saber. Só que na realidade, você vê, né? Aqui o jardineiro estava lá com a árvore fazia 3 anos. Faziam 3 anos que ele estava com aquela árvore. E 3 anos que aquela árvore estava ali, parada, ocupando espaço no meio do ambiente, né? Aquela árvore estava ali ocupando espaço sem gerar nenhum fruto. Muitas vezes a gente se preocupa muito com o fruto. Só que para acontecer o fruto, existe um processo. Esse processo, ele depende de muitas circunstâncias. Então você planta, você semeia. Depois que você semeia, você precisa regar, você precisa adubar, você precisa cultivar aquela planta. Não necessariamente sentar no seu jardim e ficar ali debruçado, olhando a terra, né? Muitas vezes a gente tem vontade de ter um jardim como se fosse aqueles formigueiros, sabe? Aqueles formigueiros assim de vidro, onde a gente coloca a terra e as formigas, a gente fica vendo ali como que é a dinâmica da vida das formigas. A gente às vezes quer fazer isso, só que esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é semear. É semear, jogar as sementes, adubar a terra, molhar quando necessário. Só. O coração, quem conhece é o Senhor, né? E aí muitas vezes a gente tá preocupado com o coração. E aí a gente queria poder ter acesso, ficar ali sentado, né? Colocar uma cama, montar a sua casa ali do lado de fora do jardim, com uma visão em que a gente consiga ver o que está acontecendo com aquela semente. Então, primeiro a semente ela vai brotar, aí na hora que ela brota, as raízes começam a aprofundar na terra e ninguém tá vendo do lado de fora. E aí a pessoa que semeou fica lá preocupada. Meu Deus, nenhum sinal de planta subindo, não tem nenhum sinal de vida ali.
acho que não deu certo, acho que é melhor eu desistir. Acho que eu vou largar a mão dessa planta. E aí a gente fica lá, na expectativa de ver os frutos, né? Mas, gente, pensa, se aquela sementinha brotar, imagina, ela brotou, saiu as raízes. Aquela raiz, ela não tá muito profunda, ela tá superficial. Mas aí saiu um brotinho lá, saiu um galinho assim com uma folha. Sabe esses desenhos assim com uma folhinha? E aí imagina que nasce uma laranja naquele galho. Aquele galho vai quebrar, porque ele não consegue sustentar aquela laranja. Para ser necessário sustentar uma laranja, é necessário o quê? Que a planta esteja com as raízes profundas, fixadas. Depois de fixadas, ela precisa ter um tronco, aquele primeiro miolinho, galinho lá, que é fininho, com uma folhinha. Ele vai fazer o quê? Ele vai engrossar, e aí ele vai crescer, aí depois ele vai formar galhos, vai formar folhas, que vão fazer sombras para o fruto. Vai florescer. E aí depois que vai vir o fruto. E aí aquela árvore vai ter um sustento para poder, né? Para poder carregar o fruto, não é? Hoje eu tive uma experiência aqui, o jardineiro veio cortar a grama aqui de casa que tava alta. E aí em casa eu não sei que árvore que ela era, mas tem uma palmeira assim, sabe? E aí eu vi... Ontem eu via de longe essa árvore que tava na frente da minha casa. E eu falei pro André, né, meu marido, falei assim, André, acho que tá morrendo essa árvore. Olha como tá seco os galhos. Tá morrendo, gente. E aí o jardineiro ia vir hoje, né? Então quando o jardineiro chegou, isso aconteceu hoje de tarde, lá pelas 2 da tarde. O jardineiro chegou e eu falei assim pra ele, ô moço, eu acho que essa árvore tá morrendo. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, ela tá morrendo, olha lá. Olha os galhos. É tipo uma árvore assim, sabe, que tem uns coqueirinhos assim? Olha que coincidência. Coincidência, né? Então, e aí é tipo uma árvore que tem esses coqueirinhos assim, essas folhas assim, né? Esses ramos. E eu falei assim, tá tudo seco e o pior é que tá chovendo. E eu até pensei, na hora que eu vi que tava seco, eu pensei, nossa, acho que eu tenho que regar. Aí eu pensei, gente, choveu horrores, sabe, esses dias. Então não é por falta de água. Então será que tá faltando nutriente na terra, sabe? Só que a grama tá nascendo assim sem parar, sabe? A grama tava super alta. E aí eu pensei, não sei. Aí ele falou assim pra mim, não, mas essa árvore, ela não tá morrendo. Pelo contrário, ela tá prestes a florir. Eu falei, sério? Eu falei, nossa, eu achei que ela estivesse morrendo, porque tá tudo seco. E ele, não, ela é assim mesmo. Ela vai... as folhas ficam mais secas porque vão nascer novas e depois ela vai florir. E eu falei, Aí ele falou, mas precisa de uma poda aqui, sabe? E aí eu fiquei pensando depois, né, hoje... Agora eu tava jantando com o meu esposo. E aí eu falei pra ele, né, sobre essa história. Que a árvore... acabou secando, né? E na verdade ela vai florir. E a gente não conhece, eu não conheço, não conheço plantas, né? Então, por mim eu já ia lá colocar mais adubo, eu já ia alimentar mais ainda essa árvore. E às vezes isso não é o necessário, isso não é a ordem correta, certo? Bom, agora eu vou pedir pra gente abrir Lucas 15, versículos de 1 a 7, tá? Então, Lucas 15, de 1 a 7, que diz assim, desculpa, de 1 a 7 não, vamos ler de 1 a 7. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres das leis criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Se
um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegram-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender, né? Então, assim, quando a gente, né? Normalmente a gente olha para algumas pessoas e pensa, assim como nós um dia fomos assim, né? Como nós também acontece com nós em vários momentos da nossa vida, a gente olha para uma pessoa e entende: nossa, ela está perdida, né? Assim como aquele homem achava que aquela árvore que estava há 3 anos ocupando espaço sem fazer nada, sem dar nenhum fruto, estava perdida e na verdade ela precisava ser cuidada. Assim é quando nós encontramos alguém e o Espírito Santo fala pra gente: olha essa pessoa por mim, semeie sementes nessa pessoa, adube essa pessoa, regue essa pessoa com a minha palavra, vá atrás dela, assim como este, que na verdade é Deus, né? Assim como este pastor deixou todo o seu rebanho porque uma se perdeu. Então cada um tem o seu valor para Deus, e Deus nunca deixará a gente ficar perdido, sem direção, né? A gente pode estar perdido, mas Ele está nos procurando. Antes mesmo da gente procurar Deus, Ele nos procurou antes. Então, se você procurou Deus, é porque Ele estava te procurando. Então, na verdade, é porque você deixou Ele te encontrar. E é isso que Deus Ele quer que a gente faça. Ele não quer que a gente julgue ninguém. Ele não quer que a gente olhe para a terra seca ou para os galhos murchos e julgue, porque a gente não conhece o processo, a gente não conhece o tempo de cada um. E aí, muitas vezes, a pessoa está prestes a florir para gerar frutos, e aí você, com os seus olhos humanos, chega e fala: eu vou te cortar, porque você só está ocupando espaço aqui, então não quero mais falar com você. Ou então você, dentro de você, evita essa pessoa, sabe? Sendo que na verdade é questão de tempo, né? Então Deus, Ele não desiste da gente, Ele vai nos buscar onde quer que nós estejamos. Se a gente se perder, Ele vai estar atento e Ele vai colocar pessoas, pastores, né? Que pastoreiam as ovelhas. Ele vai colocar pessoas capazes de fazer você enxergar novamente quem você deixou de olhar. Amém? Agora eu quero ler mais uma parte, que é ainda em Lucas 15, que é do versículo de 8 a 10. Que aí fala assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Não é? Então, a moeda perdida, a moeda de prata, somos nós, né? Aí o que acontece? O Senhor vem, estamos lá, caídos embaixo da cama, no escuro, guardado dentro do guarda-roupa, se escondendo. Sabendo que a gente tá se escondendo. A gente tá se escondendo porque a gente quer, porque a gente não quer olhar
para aquilo que Deus tem pra gente, porque a gente não quer encarar os desafios que o Senhor coloca em nossa frente, que o Senhor permite que a gente passe. E quando Ele permite que a gente passe por um desafio é porque Ele sabe que você é capaz de superar aquilo. E para que você supere isso, você irá passar por um processo. E esse processo, muitas vezes, ele é dolorido. E ele é difícil. E você tá lá no escuro. Porque você decidiu. Mas aí, de repente, vem alguém e acende a luz. Mas você ainda tá no escuro. Só que lá fora tá claro. E aí, nada acontece. Não te acham, porque você tá guardado dentro do guarda-roupa, dentro da sua caverna. E aí a pessoa faz o quê? Começa, né, aqui que fala no versículo 8. Varre a casa inteira, né? Varrerá a casa inteira. Por quê? Pode estar nos cantinhos, então eu vou varrer tudo. Eu vou juntar todo o lixo que tá te cercando ali. A gente, né? Essa pessoa que foi escolhida vai varrer tudo. Até que, né, o Senhor começa a tirar as coisas do lugar. Igual quando a gente vai arrumar nosso guarda-roupa ou algum armário da cozinha. E aí pra gente fazer a limpeza do armário da cozinha, o que a gente faz? A gente tira tudo lá de dentro, né? Pra ver o que é bom, pra ver o que é ruim, pra tirar pó, pra lavar, pra forrar de novo a estante, enfim, pra quem forra, né? E colocar depois organizadinho. E aí, nesse momento, a gente encontra a moeda perdida, né? E aí, a moeda perdida, ela é encontrada, ela é retirada de dentro do armário e colocada, né, sob a luz, porque a luz estava acesa e a casa estava varrida. Então, neste momento, a festa no céu, né? Porque nós fomos encontrados, né? Muitas vezes Deus usa alguém, usa uma situação, Deus usa circunstâncias que não cabe a nós, né, entender muitas vezes no momento em que ela está acontecendo, mas ele vai lá e ele encontra. E ele encontra através de ferramentas. E essas ferramentas somos nós muitas vezes. Assim como em nossas vidas foram utilizadas ferramentas, né? Que às vezes a gente nem percebeu que era uma ferramenta de Deus, mas Deus usou aquela ferramenta. Então, o Senhor se alegra muito quando aquela pessoa que estava ali guardada, perdida, sai, é limpa, passa pelo processo e entende, né? E esse entendimento ele vem através da dedicação, através da intimidade com Deus, através da sua decisão, né? Você foi encontrado. Agora a decisão está em suas mãos, porque você foi predestinado a ser encontrado. E agora você tem que falar: ok, amém, Senhor, eis-me aqui. Me use, né? Mostre o que o Senhor não se agrada de mim. E aí Deus começa a operar tudo o que for necessário para que você seja purificado, santificado e assim possa viver na obediência do Senhor. Amém? Agora, eu queria ler Lucas... Queria não, né? Eu vou ler Lucas 14. Vamos ler Lucas 14, do 15 ao 24. Lucas 14, do 15 ao 24. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Isso é, né, a gente. Feliz daquele que conseguir participar do banquete que o Senhor nos preparou, que Ele preparou uma mesa recheada com as mais maravilhas, delícias do que o nosso coração nem é capaz de imaginar. Bom, Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Olha a moeda perdida. Mas todos deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo.
peço que me desculpe. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O que é isso? Isso aqui é quando o Senhor nos encontra dentro do armário, igual a moeda perdida, igual a ovelha que foi perdida. E aí ele te faz um convite, vem. Aí você fala, não, hoje não posso. Por quê? Porque eu tenho muito trabalho. Ah, amém. Aí o outro diz, eu acabei de comprar um celular novo e eu quero testar todos os recursos, hoje eu não posso. E um outro ainda disse, mas eu acabei de me casar, eu não posso ir porque eu tô em lua de mel. Sendo que o convite ele é feito diariamente pra gente, a todo momento. Todas as situações em que a gente passa de adversidade, de provação, de dor, de sofrimento, de amargura, de ira, de tudo. Tudo isso é um convite do Senhor para que você escolha uma direção. Você prefere aceitar o convite para o banquete e negar aquilo que está dentro do seu coração, que são todos esses sentimentos? Ou você prefere aceitar o convite e fazer a vontade do Senhor, que muitas vezes não é a sua e quase sempre não é a sua, porque a vontade do Senhor provavelmente ela vai vir afrontando aquilo que você tem no coração e o que o seu coração pede para fazer, como por exemplo, se irá porque você está certo ou certa, fazer a sua justiça porque você não está errado, provar aquilo com as suas palavras, mesmo que ofenda quem tiver que ofender, fazer o quê? Ele começou? Mas não é isso, sabe? Então, esse convite ele é feito a todo momento, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Quando a gente começa a entender isso, a gente para de achar que tudo é o acaso e que foi coincidência, porque não é coincidência. São estratégias, são circunstâncias. E quando a gente reconhece que existe um mundo espiritual, né? Que existe o reino de Deus, que existe Jesus, que existe tudo aquilo que nossos olhos não podem ver, a gente começa a olhar tudo com outro sentido, com outra visão. E aí você começa a ter discernimento, sabe? E sabedoria. Mas isso vai acontecer quando? Quando você decidir ter um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro. Quando você decidir sentar na sua cadeira e ler a Bíblia. Quando você decidir escutar a voz do Senhor, que é através da Bíblia, que é através de N formas que o Senhor trabalha. Pregações, agora, né? Então, que a gente possa ter esse desprendimento do eu, né? Ó, continuando lá no 21. O servo voltou e informou ao Senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Veja que aqui inicialmente foi feito um banquete para uma certa população. Aí essa população tinha muito compromisso e não quis ir. Aí o Senhor chamou mais gente. E aí, porque ele ficou bravo, né? Isso a gente pode fazer relação com o povo de Israel, né? O Senhor escolheu o povo de Israel antes de escolher os gentios que somos nós, a não ser que você seja judeu. E aí o povo de Israel, eles entendem que Jesus não voltou ainda. Quer dizer, que Jesus nem nasceu. Eles entendem que Jesus não nasceu, né? Que o Messias ainda não veio. E eles estão esperando um Messias que vai governar o mundo, que vai dar paz mundial, que vai unir todas as nações. E isso, né? Para quem conhece um pouquinho, acaba sendo as características do anticristo, né? E aí o Senhor abriu, né, tudo o que ele fez para o povo prometido para nós, os gentios também. Então o convite também é feito a nós, né? É um pouco da referência também que a gente pode interpretar dessa parte, segundo o que o Espírito Santo me diz, né? Que a palavra é viva. Aí no 22, né, fala: depois de cumprir essa ordem, o servo informou:
ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum do que antes foram convidados provará do meu banquete, né? Então, há muitos lugares no reino de Deus, e por isso que Deus, ele levanta pessoas improváveis, ele levanta pessoas do nada, assim, você conhece alguém, do nada essa pessoa começa a falar de Jesus, começa a falar de Deus, e você fica, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? É porque ela foi encontrada no escuro, e aí ela aceitou o convite, começou a estudar a palavra, começou a ler, começou a ter sede, começou a deixar o eu dela, começou a fazer tudo diferente, começou a servir aqueles que elas não serviam, começou a ter amor entre a pessoa que ela olha na esquina, começou mudou, né? Parece que assim, nossa, o que aconteceu? É Deus operando, né? Então, o Senhor, ele quer que a gente aceite esse convite, porque ele preparou com todo o amor e todo carinho, como um pai prepara uma comida para um filho que ele quer alimentar. Amém? Aí, agora, Lucas 15, do 25 ao 33. Lucas 15, 25 ao 33. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu falei 33, mas é 32, gente. Deixa eu arrumar. É 32, é do 25 ao 32. Então, essa é a passagem, a tão famosa passagem do filho pródigo, né? E colocando aqui no que a gente está conversando hoje sobre a figueira que não dá fruto, sobre a moeda perdida, sobre o banquete que foi preparado e recusaram, muitas vezes a gente tá ali vivendo na presença do Senhor, fazendo o que Deus nos pede, servindo, gerando frutos, seguindo todas as ordens que o Espírito Santo dá. E aí, de repente, a gente olha e aquela pessoa que fazia tudo que desagrada o coração de Deus resolve voltar. Ela foi encontrada, ela foi a ovelha perdida, ela foi a moeda que estava dentro do armário. E aí ela volta. E aí quando ela volta, lembra que a gente leu lá pra frente que fala assim que o arrependimento de um pecador, há mais festa no céu do que todos os outros justos juntos? Então, essa é a alegria de Deus. É como se o filho retornasse para casa, mesmo o filho tendo desobedecido e tendo feito tudo de errado, mas o pai estava à procura. E aí muitas vezes aqueles outros filhos que estavam ali, muitas vezes até ajudando com que ele voltasse para casa, né, do pai, quando ele volta ele acha estranho porque o pai o trata muito bem, e aí começa a abençoar a vida dele, tudo começa a ter, né, uma mudança na vida dele, tudo dá certo, e ele prospera, e ele fica feliz e tem um brilho no olhar,
E você que estava ali todo o tempo passando ainda por um processo, olha aquilo lá e fala, mas tá errado, por que que ele tá vivendo tudo isso e eu ainda não vivo isso, né? Muitas vezes isso é o que o nosso Deus vê, é o coração. Então, mesmo que aquela pessoa fez tudo de errado, quando ela voltou, ela entendeu quem era Deus, quem era Jesus, e ela entendeu a mensagem que Deus quer que a gente entenda. E aquela outra pessoa que estava fazendo por religiosidade não entendeu a essência, não teve um encontro verdadeiro, não procurou o Senhor na intimidade, estava fazendo por ritual, estava fazendo por obrigação, mas fazia tudo certinho. Mas não era o que o Senhor esperava, porque o Senhor, Ele quer o seu coração. O Senhor, Ele quer que você transborde. É mais do que ficar com a água no joelho, colhendo conchinhos. Ele quer que você mergulhe, que você vire um nadador, que você vá em águas profundas e veja o oceano lá, o que ninguém consegue ver olhando lá de cima. Ele quer que você mergulhe, né? Ele quer que nós possamos mergulhar em suas águas para que a gente tenha uma experiência absurda e tremenda e que a gente entenda o desejo de Deus pra gente, né? E aí isso tudo vai acontecer quando você se permitir. Enquanto isso não acontecer, Deus não vai desistir, mas você não vai viver as maravilhas, todo o universo de grandes coisas que o Senhor prepara para você. E nem é pelas bênçãos que Deus vai te dar, né? Pelas bênçãos, pela prosperidade que você vai ter, mas você vai viver aquilo e você vai ter aquilo simplesmente pela alegria de estar na presença de Deus, simplesmente na alegria de estar no colo do seu Pai, simplesmente a sensação de você se sentir protegido, da mesma forma que a gente se sentia ou se sente protegido pelos nossos pais, né? Quando a gente se perdia no shopping, pelo menos quando eu me perdia no shopping, me dava um vazio e aí eu pensava, nunca mais eu vou voltar pra minha casa. Cadê meu pai? E aí eu procurava e eles procuravam juntos. Até que um dia minha mãe e meu pai falaram, se você se perder, toda vez que a gente é em um lugar público, você vem aqui. Eles vinham um ponto alto, onde eu pudesse ver independente de onde eu estava, e se você se perder, você vai ali, né? E é isso, gente. A gente precisa ter o olhar sempre voltado no lugar certo. Sem ver o jardim do vizinho, sem ficar querendo inspecionar as sementes plantadas, semeadas, né? E agora eu queria ler Lucas 15, do 34 ao 35. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O que é o sal? Gente, me respondam. O sal perde o sabor? Alguém sabe me dizer? Se o sal perde o sabor? Enquanto vocês pensam e me falam, ou enquanto vocês, né, se estiver assistindo gravado, pensa. O sal é capaz de perder sabor? Porque eu vou beber água. Então, alguém? O sal é capaz de perder o sabor? Pois é. Eu fui pesquisar se o sal era capaz de perder o sabor. E eu vi que sim, o sal ele é capaz de perder o sabor. Nossa, como? Se ele for contaminado por impurezas, né? E se ele for dissociado. Então, por exemplo, assim, ó, o sal de cozinha, ele é o quê? Ele é NaCl, né? Cloreto de sódio.
NaCl é um composto, né? É um sal. Ele é muito estável, quimicamente falando, certo? E esse sal, quando você coloca ele na água, né? E colocar... Então, por exemplo, assim, se você pega esse sal e coloca ele na água, ele se mantém salgado. Ele vai salgar a água, certo? Então, se você pega o sal e coloca numa comida, ele vai salgar a comida. Ele vai deixar a comida mais saborosa. Então, a gente ser sal é a gente fazer com que a vida do próximo se torne mais saborosa. Fazer com que a água seja salgada. Quando o sal chega, todo mundo nota. Se você come uma comida sem sal, o que você vai sentir? Que tá faltando alguma coisa. Aí você vai falar, você tem sal, por favor? Porque você vai querer adicionar sal. Né? Mas e se o sal perder o sabor? E como que o sal perde o sabor? Eu fui pesquisar como que o sal perde o sabor. E eu vi que é capaz do sal perder o sabor. Se você pegar, colocar esse sal na água, e aí você colocar essa água em uma eletrólise, que é como se fosse... Como vou explicar isso? Imagina assim. Vamos lá. Imagina assim. Você aqui vai ter um polo positivo, certo? E aqui um polo negativo, tá? E aí você coloca o sal nesse meio, em água, né? Ele fica lá, solubilizado. Aí você vai aplicar energia. Na hora que você aplica energia, o sal ele é formado por NaCl, certo? O Na vai para um lado e o Cl vai para o outro. Ele se dissocia, né? E quando ele se dissocia, ele forma outros compostos. E aquela água deixa de ser salgada. Porque o sal se dissociou, né? Houve uma separação dos elementos que formam o sal. Então isso é quando a gente, mergulhado na água que é o Espírito Santo, e quando nós deixamos que coisas externas, ambientes externos, pessoas externas, alguma coisa que não é Deus, né? É quando a gente permite que o inimigo te dissocie, né? Tire você. Né? Você perde a sua formação original e você vira outro composto, né? E aí você perde o sabor. E aí você pode ser colocada onde for, não vai ter o mesmo gosto. Porque você não é mais o NaCl. Agora você virou HCl. Você virou NaOH. Que é o quê? Você virou o quê? H2 também. Então, são compostos que eles se transformam em outras coisas, né? Isso é químico, isso é real, existe. Então você vai se transformar em NaOH, que é o quê? Como que chama? Soda cáustica, que é corrosivo. Aí você vai se transformar em H2, que é peróxido... Não, que é hidrogênio, né? Que é hidrogênio. E aí você vai se tornar o quê? Explosivo. E aí você vai se transformar em HCl, que é o quê? Tóxico, que é um vapor, né? É um líquido, mas ele vaporiza muito rápido, então ele é tóxico, né? Você cheira e aí você fica intoxicado e morre. Você ficar respirando HCl, né? Ou seja, você que era lá o NaCl, o sal que salgava a comida, que salgava a água, por onde passava todo mundo notava e deixava tudo mais saboroso, onde você ia, tipo, tudo ficava mais feliz. Um dia você pegou e deu espaço pro inimigo, o inimigo veio, te dissociou e você se transformou em outros elementos químicos que não é, né? Não é você, né, gente? Né? A gente não pode se dissociar daquilo que Deus associou uma vez, que Deus formou uma vez, né?
Então, eu fui pesquisar também como que é a extração do sal, né? A extração do sal do mar, né? Você faz todo um procedimento de secagem e esse procedimento de secagem ele consiste em deixar o resíduo, né, de sal no vento e no sol, tipo, no vento e no sol. E isso você vai ter um pó branco saturado de NaCl, que é o sal de cozinha, e você vai ter um elemento branco saturado, certo? E ele passa por vários processos de secagens e esses processos de secagem são feitos na luz do sol e no vento natural, certo? Então, oi Gabi, boa noite. Então, é pra ver como que é incrível o que Deus faz pra gente, né? Ele nos coloca muitas vezes em meio a uma água onde tem vários elementos, e aí ele pega aquela porção de água, coloca pra secar, e aí fica só o sal, e aí bate o vento do Espírito Santo e a luz de Deus na gente, e a gente, nesse momento, a gente é separado, a gente é purificado, né, através dessa ação. E existe uma possibilidade também de você ser contaminado por outros elementos, como magnésio, boro, outros elementos que tem naturalmente ali no oceano, né? Na água do mar. E daí que nesse processo, né? Quando esse sal, que é formado por magnésio, por exemplo, ele sofre o mesmo processo de sinalização da água, né? Ele é obtido da mesma forma como o sal NaCl que a gente usa para cozinha. Só que a diferença é que ele não vai ter gosto, né? E aí ele é descartado, ele é jogado de canto e usado para outra finalidade, né? Então, o sal NaCl, ele é usado para salgar, ele é usado para temperar, ele é usado para dar mais sabor, para ter vida na comida, não é? Então, o Senhor, ele te convida para você ser o sal da terra, ele te convida para você ser o sal que tempera, ele te convida para ser o sal que mesmo em água, né, ele continua salgado. Mas se você permitir que coisas externas, como se fosse, né, a gente estava falando sobre uma eletrólise, né, no caso. Mas assim, se você permitir que aconteça essa eletrólise com você, e aí você é afetado pelas forças do mal, e aí você vai se transformar em outras coisas, porque quando as forças do mal agem e você permite, aí você muda, né? O seu semblante muda, o seu humor muda, o seu ponto de vista muda, porque você vira outro elemento. Você vira outro elemento porque você está sendo regido por outro elemento, que não é Deus, né? Então, que nós sejamos NaCl, e o NaCl, ele é super eletronicamente estável, sabe? Ele é super carregado positivamente e negativamente, que faz com que o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro, fiquem, tipo, super grudados um no outro. Quimicamente falando, sabe? E aí as ligações covalentes deles são tão fortes que, tipo, é muito difícil ser quebrado. Então, quando a gente é predestinado a ser do Senhor, a gente fica eletronicamente super grudado. E é muito difícil ser quebrado, mas desde que você não permita que o ambiente externo te corrompa e te tire a paz, e que você vai ver a festa daquele pecador se transformando em um ser novo, prosperando na vida e tendo coisas e pregando a palavra, e nossa, e aí você olha e fala, mas eu sempre estive aqui, isso não aconteceu comigo, por quê? Sabe? É o coração
É o coração que o Senhor quer. É o coração que Ele quer que você dê a Ele. Então, que a gente entenda que a figueira que não produziu fruto, muitas vezes ela ainda está em um processo diferente do que você espera, mas que você não pode desistir dela. Porque se você desistir dela, você não vai ser o sal que o Senhor fez para você ser. Você não vai ser aquele sal que vai salgar aquela terra, que vai ser adubo. Então não abandone a figueira que está plantada há 3 anos, ocupando espaço e ocupando seu tempo. Porque muitas vezes a gente é a figueira. E a gente nem reconhece que é a figueira. E aí o Senhor vai lá e manda a lâmpada, manda a pessoa varrer a casa, aí você se incomoda. O que é isso? Até que você cai a ficha e fala, ok, Senhor, eu aceito seu banquete. Né? Acho que é isso que o Senhor pediu pra eu ministrar hoje. Né? Uma coisa que me tocou o coração desde manhã. E eu tava perguntando pro Senhor se Ele queria que eu fizesse a live ou não, e eu não sabia se eu tinha que fazer ou não. Até que se confirmou, e aí Ele pediu pra eu avisar antecipadamente dessa vez, que eu sempre mando minutinhos antes, né? Mas eu vou deixar a live salva. Eu tentei fazer a live no YouTube e não consegui, porque demora 24 horas pra eles aceitarem a minha solicitação de tentar fazer uma live. Então, pode ser que na próxima live eu consiga fazer no YouTube, mas eu vou colocar no YouTube também. Então, se você conhecer alguma figueira, ou se você conhecer algum jardineiro que quer fazer a poda da figueira antes do tempo, mande o vídeo pra ele, pra ela, e faça com que essa pessoa entenda, seja a lâmpada pra essa pessoa que de repente tá deixando ser eletrolizado. Não sei se fala assim, eu esqueci. Faz tempo que eu não estudo essa parte. E aí muitas vezes ela pode estar sendo influenciada por forças exteriores e permitindo se separar em HCl, em H2 e NaOH, outros elementos que não é a formação original dela, né? Então eu espero grandemente que essa palavra chegue aos nossos corações, para que a gente não seja aquela pessoa que vai pensar, eu já tenho 99 ovelhas, então deixa aquela lá já uma a menos, que falta vai fazer, né? O Senhor, Ele não pensa assim. O Senhor, Ele quer cada uma das suas ovelhas dentro do rebanho. E Ele fala pra você, Ele fala pra mim, Ele fala pra todos que a gente tenha um coração como a de Jesus, para que a gente busque essas ovelhas, para que a gente tenha compaixão, para que a gente não julgue, porque a gente planta semente e a gente não fica sentado lá. Qual é o jardineiro? Imagina uma pessoa que tem aqueles pomares, né, gigantescos de vários hectares. Se essa pessoa sentasse ali e ficasse sentada esperando. O processo de semear ele já fez, mas o processo de fixar as raízes, de se aprofundar, isso é individual, né? É individual. Por isso que diz, a salvação é individual. Porque você foi semeado, aí você precisa ter a ação de fixar as suas raízes, de aprofundar as suas raízes, de querer ter um tronco maior com vários galhos e várias folhas, para assim você florescer. E aí depois que você florescer, você dá frutos. E durante o seu momento de florescimento, vamos dizer assim, vem abelhas, né, polinizar. E ela pega um pouquinho de você, pega um pouquinho ali do outro e vai lá em outro lugar e semeia. Nem é a semente, ele semeia o pólen que vai gerar de repente uma flor de uma cor diferente, né? E você nem sabe que você foi o pólen responsável por aquela tonalidade naquela flor que você vê de longe ou que você nem conhece, né? Por que isso? Porque Deus, Ele não quer que a gente saiba que que a gente foi responsável por alguma coisa, porque senão o que aconteceria? A glória subiria para nós. A gente iria
nos vangloriar. Então muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo e não é pra gente saber, por isso que todo o processo de aprofundamento das raízes acontece dentro do solo. E as plantas poderiam nascer dentro, no vento. As plantas poderiam ser aéreas, né? As árvores poderiam estar, de repente, no céu e não na terra. Só que não, é no secreto. Assim como nós. Por isso, Deus, ele não fez nada por acaso, sabe? É incrível quando eu leio sobre o ouro e o Senhor fala, estude sobre o ouro. Aí eu vou ler a purificação do ouro. E, nossa, é a nossa vida. Aí eu leio sobre o oleiro. Aí o Senhor fala, vai estudar como faz um vaso. Aí eu vejo, nossa, é a gente. Aí eu vejo sobre o sal. Vai estudar como que se perde o sabor do sal. Vai estudar. E aí eu começo a ler, eu começo a pesquisar em artigos, né? E começo a ver como que faz a eletrólise, né? Do sal e que o sal perde o sabor sim se ele for contaminado, sabe? Então, é incrível como tudo que Deus faz é perfeito e agradável aos nossos olhos e tudo se justifica, sabe? Se justifica por si só. Então a natureza, ela se justifica por si só e aí tudo combina, tudo faz sentido. Os exemplos que Deus dá na Bíblia não é ao acaso. Amém? Eu acho que é isso, gente, que eu tinha no coração pra falar. E aí agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Mas eu acredito que a gente já vai encerrar a live. Amém? Bom, então eu vou orar aqui pra gente ser abençoado por nosso Pai, amém? Então tá. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor preparou para nós, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, que a gente possa, Senhor, semear, fazer a Tua vontade, regar de acordo com a necessidade que o Senhor colocar, adubar segundo a necessidade que o Senhor colocar, que não seja mais e que não seja menos, mas que seja o que o Senhor quer. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, que o Senhor nos dê ouvidos atentos, coração quebrantado, para que a gente possa ouvir com clareza a Tua voz, para assim obedecer, Senhor. Que nós possamos Te buscar no íntimo cada dia mais. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais entender a necessidade, Pai, de estar na Tua presença e a necessidade de escutar a Tua voz, Senhor. Derrame sobre cada uma dessas pessoas que estão vendo essa live neste momento, Pai, as Tuas bênçãos, a Tua clareza, Senhor Jesus. E que o Senhor tire, Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Seu coração, de nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos essa noite, pedimos proteção para o nosso dia amanhã, pedimos proteção para o nosso trabalho, para os nossos filhos, nossos familiares. Que o Senhor, Pai, nos proteja de todo mal e que nós sejamos, Pai, o sal da terra, o sal do alimento, o sal, Pai, que salga e faz a diferença, Pai. Nós queremos fazer a diferença para que mais pessoas façam parte do Seu banquete, possam vir provar a delícia que é estar na Tua presença, Senhor. Nós entregamos nesse momento essa live e todos os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Eu agradeço todos que estiveram aqui com a gente, né? E é isso. Até a próxima live. E qualquer coisa, estamos por aqui. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, gente. Até mais.